Nos vídeos anteriores de Yu-Gi-Oh! Que eu tenho trazido aqui ao canal, eu falei-vos das 10 cartas mais poderosas de Yu-Gi-Oh! Ou até mesmo do deck do Seto Kaiba, e até eu vou admitir que demorei cerca de 2 dias para conseguir escolher as cartas nas posições corretas. Mas neste top 10 eu vou-vos apresentar uma lista diferente. Então no vídeo de hoje eu vou-vos apresentar o meu top 10 de cartas sem utilidade nenhuma dentro de Yu-Gi-Oh! I activate Pot of Greed! This card allows me to draw 2 new cards! Olá duelistas! Eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já trouxe 3 vídeos, se não estou em erro, de top 10 de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, sendo o top 10 de cartas mais poderosas em Yu-Gi-Oh! E a parte 2 desse mesmo vídeo, tal como o top 10 de cartas mais poderosas dentro do deck do Seto Kaiba. Mas nesse top 10 em específico, eu vou-vos falar de 10 cartas sem utilidade nenhuma dentro de Yu-Gi-Oh! E vocês vão perceber que ter estas cartas não vale a pena tê-las no nosso deck, porque elas não vão ter utilidade nenhuma a nosso favor. Mas aquilo que eu gostaria de ter a meu favor era o teu like, com subscrição e o sininho ativado, porque sempre que vocês fazem isso, mais vídeos eu irei trazer de Yu-Gi-Oh! Aqui para o canal, obviamente. Então, sem mais demoras, vamos logo avançar para a lista. Em 10º lugar, Red Eyes Black Metal Dragon e Metal Zoa. Em primeiro lugar, era impossível meter estas duas cartas, sendo o Red Eyes Black Metal Dragon e o Metal Zoa, em sítios diferentes, porque basicamente têm o mesmo jeito de invocar, ok? Então era impossível separar estas duas cartas, então eu meti elas em 10º lugar. Para invocarmos o Red Eyes Black Metal Dragon, nós precisamos sacrificar um Red Eyes Black Dragon equipado com a carta de armadilha Metal Morph, que assim podemos fazer uma invocação especial do Red Eyes Black Metal Dragon a partir do nosso baralho. Tal como o Metal Zoa, temos que sacrificar um Zoa equipado com o Metal Morph para assim também invocarmos o Metal Zoa especialmente a partir do nosso baralho. Mas na minha opinião, na minha opinião, o Red Eyes Black Dragon fica mais poderoso equipado com o Metal Morph do que se o sacrificarmos para invocar o Red Eyes Black Metal Dragon. Porque o Red Eyes Black Dragon equipado com o Metal Morph ganha 300 pontos de ataque adicionais e ainda temos, digamos, aquela vantagem, e tinha que começar a chover. Caraças. E ainda temos a possibilidade de ganhar metade dos pontos de ataque do monstro adversário que formos destruir com o Red Eyes Black Dragon. Enquanto se sacrificarmos o Red Eyes Black Dragon equipado com o Metal Morph para invocarmos o Red Eyes Black Metal Dragon, estamos a sacrificar um monstro que pode ficar, digamos, uma besta em pontos de ataque, para um monstro que apenas será 100 pontos de ataque mais forte, ou seja, um monstro de 2800 pontos de ataque. Será mesmo que vale a pena sacrificarmos um monstro que pode ficar uma besta autêntica por um monstro que apenas pode ficar 100 pontos de ataque mais poderoso? Em 9º lugar, Wind Effigy. Esta carta, se estiver em campo, pode ser usada como 2 sacrifícios para invocarmos um monstro do atributo do vento normal. Sendo que o único problema desta carta é exatamente esse. Não existe nenhum monstro do atributo de vento sendo carta normal. Ou seja, não existe nenhuma carta de monstro normal com o atributo de vento. Então esta carta basicamente será inútil para termos no nosso deck.
A Dark Efagi tem mais utilidade do que o Wind Efagi, que é esta que eu estou a falar. Com a Dark Efagi vocês podem nos sacrificar para invocarmos, vamos lá, Red Eyes Black Dragon, Dark Magician, não me estou a lembrar de mais nenhuma, mas estão a perceber. E se não estou em erro, também existe a Light Efagi, que a única carta que me vem à cabeça é o Blue Eyes White Dragon. Ou seja, o Light Efagi e o Dark Efagi têm mais utilidade para o nosso deck do que propriamente a Wind Efagi. Sendo que a carta Whirlwind Prodigy, digamos, tem mais utilidade do que propriamente a Wind Efagi. Porque a Whirlwind Prodigy pode ser usada basicamente como 2 sacrifícios para invocarmos qualquer monstro do atributo de vento. Em oitavo lugar, Card Shuffle. Esta carta tem como efeito tu sacrificares 300 pontos de vida para tu basicamente meteres, acho que, uma carta do teu campo ou da tua mão no baralho para voltares a embaralhar e te sacares uma carta. Não sei se é bem assim o efeito, mas aqui vai a minha opinião acerca do porquê da Card Shuffle ser basicamente inútil. Estás a sacrificar os teus pontos de vida só para praticamente tentares a tua sorte para sacares a carta que tu queres. Na minha opinião, não vale assim tanto a pena para um duelo, porque basicamente, se tu fores perder por pontos de vida, a Card Shuffle vai estar, digamos, a dar vantagem ao teu adversário do que propriamente a ti mesmo. Então por isso é que eu meti a Card Shuffle como uma carta sem utilidade nenhuma. Em sétimo lugar eu meti Enervating Mist. Esta carta tem como efeito limitares a mão do teu adversário em apenas 5 cartas. E em termos de estares a tentar limitar o teu adversário a ter cartas na tua mão, como por exemplo, caso o teu adversário tenha a Slifer da Sky Dragon ou até o Muka Muka, tens basicamente uma carta mais poderosa do que propriamente a Enervating Mist, chamada Finite Cards, que limita ainda mais a mão do teu adversário em apenas 3 cartas. Mas porquê que eu meti a Enervating Mist sendo uma carta sem utilidade? Se vocês prestaram atenção à minha série de Yu-Gi-Oh! Que eu trouxe aqui no canal, que está aqui a passar no card, agora não me estou a recordar do episódio que eu vos disse, mas seja em torneios ou seja em duelos amigáveis, o limite de cartas que vocês podem ter na vossa mão é apenas de 6 cartas. Ou seja, se tu tiveres 7 cartas na tua mão no final do teu turno, tu irás ter que terminar o teu turno livrando uma das cartas da tua mão para o cemitério, porque só podes ter um limite de 6 cartas na tua mão. Então, basicamente, a Enervating Mist não terá assim tanta utilidade, porque basicamente, em vez de ter 6 cartas na tua mão, apenas terá 5. Em sexto lugar eu meti Return Zombie. Esta carta tem como efeito a cada standby phase nossa, ou seja, em cada fase de espera, se nós pagarmos 500 pontos de vida, nós podemos adicionar uma carta do nosso cemitério para a nossa mão. Porém, nós não podemos ter nenhuma carta da nossa mão para esse efeito ser ativado, o que será explicitamente impossível porque a fase de espera vem a seguir à fase de compra. Ou seja, a única razão para tu conseguires ativar o efeito do Return Zombie é caso tu tenhas ou caso tu compres uma carta de magia de efeito rápido, tal como a Mystical Space Typhoon, na qual tu podes ativá-la em qualquer altura. E só mesmo caso tu saques essa carta é que tu consegues ativar o efeito do Return Zombie. Caso tu não consigas sacar uma carta de efeito rápido na tua fase de compra, basicamente o efeito do Return Zombie será completamente inútil. E agora chegamos finalmente ao top 5 das cartas sem utilidade nenhuma dentro de Yu-Gi-Oh! Agora quero-vos lançar aqui um desafio. Qual é que seria as primeiras 5 cartas que vocês meteriam neste
mesmo top 10. Desde o 10º até a este lugar, até ao 5º, ou até mesmo qual é que é o vosso top 10 de cartas sem utilidade dentro de Yu-Gi-Oh! Porque eu em 5º lugar meti o Larva Moth. Esta carta basicamente não pode ser invocada normalmente ou virada para baixo. E para além de não ter nenhum efeito e apenas ter 500 pontos de ataque, e para invocar esta mesma carta, tu precisas de sacrificar a Petite Moth na segunda ronda em que ela foi invocada, sendo que a Petite Moth está equipada com a Cocoon of Evolution. Ou seja, tu para invocares um monstro fraco, tens de sacrificar ainda um monstro mais fraco para o invocares. Mas a única razão da Larva Moth existir, digamos assim, é porque depois de 6 rondas desde que ela é invocada, tu podes invocar a Perfectly Ultimate Great Life Moth. Espera aí, deixa-me ver aqui no guião. É esta mesmo, Perfectly Ultimate Great Moth. Ou seja, na minha opinião, não vale a pena nós termos este combo tipo de desde o Cocoon Evolution até a Perfectly Ultimate Great Moth no nosso deck. A não ser que vocês sejam fãs de deck de insetos, aí sim, se vocês quiserem, metam essas cartas no vosso deck. Mas na minha opinião, eu não iria usar este, digamos, combo de insetos, porque basicamente não iria ter assim tanta utilidade num duelo. Em quarto lugar, eu meti o Elemental Hero Neo Bubbleman. Para nós invocarmos o Neo Bubbleman atualmente é impossível, a não ser que nós tenhamos a carta A Wild Appears, porque se não tivermos essa carta, atualmente é impossível de invocarmos o Neo Bubbleman. Então fiquem aí porque eu vou-vos explicar o porquê disso. Nós para invocarmos o Neo Bubbleman, em primeiro lugar, nós precisamos de ter em campo o Elemental Hero Bubbleman em primeiro lugar, mas depois nós precisamos da carta mágica Megamorph. Não é Megamorph, é qual que é? Metamorphosis. É isso, estava-me a esquecer o nome. Megamorph é uma carta de equipamento. Nós precisamos de ter em campo não só o Bubbleman, como depois precisamos de jogar a carta mágica Metamorphosis. Sendo que atualmente essa mesma carta mágica está banida, apontem isso num caderno, está banida de torneios oficiais. Ou seja, a única forma de tu teres essa carta em campo, no vosso deck aliás, é caso vocês estejam a jogar num duelo amigável com um colega vosso, porque em torneios oficiais atualmente essa carta é banida. A única forma atualmente de tu invocares o Elemental Hero Neo Bubbleman é a partir da carta mágica A Wild Appears. E agora chegamos finalmente ao top 3 deste top 10 de cartas sem utilidade nenhuma dentro de Yu-Gi-Oh! Qual é que será a vossa opinião acerca do meu top 3? Ou até mesmo, qual é que é o vosso top 3 de cartas sem utilidade? Em terceiro lugar eu meti Griffin Wind. Esta carta tem o efeito de negar a carta mágica Harpy's Feather Dust. Ou Duster, não me estou a recordar. Eu hoje estou muito esquecido. Deve ser por causa da chuva, então, yeah. E porquê que eu digo que a Griffin's Wind, que dá para negar o efeito de uma carta mágica, digamos em específico, não tem utilidade nenhuma? Porque basicamente, tal como eu vos disse no Neo Bubbleman, a carta Harpy's Feather Duster, eu acho que é Duster mesmo, em torneios oficiais é banida. Ou seja, não pode ser usada. Só pode ser mesmo usada em duelos amigáveis. Se estiverem a ter um duelo amigável com um amigo vosso, perfeito, podem ter essa carta caso vocês saibam que o vosso colega tenha a Harpy's Feather Duster. Porque senão, tal como em torneios oficiais, não terá utilidade nenhuma esta carta. Em segundo lugar, eu meti
Guardian Elma. Esta carta é muito, mas mesmo muito autêntica ao Neo Bubbleman que eu meti em quarto lugar. Tal como as duas últimas cartas que eu vos disse, a Guardian Elma, para invocarmos, nós precisamos de usar basicamente uma carta banida. Ela pode ser invocada especialmente se nós tivermos a carta Butterfly Guardian Elma no nosso campo, e aí sim nós podemos invocar especialmente a Guardian Elma. E quando tu invocas a Guardian Elma, o seu efeito é que tu podes ir buscar uma carta mágica ou qualquer outra carta, mas acho que é mais uma carta mágica, do teu cemitério para a tua mão. Porém, como a Butterfly Guardian Elma é uma carta banida, a única forma de invocarem a Guardian Elma é com a carta mágica A Wild Appears, ou a Wild Monster. Eu acho que é, não sei, eu hoje estou esquecido. E agora finalmente chegamos ao top 1, à carta sem utilidade nenhuma dentro de Yu-Gi-Oh! Na vossa opinião, qual é que é a carta sem utilidade nenhuma dentro de Yu-Gi-Oh? Comentem aqui em baixo. Mas na minha opinião, em primeiro lugar, a carta sem utilidade nenhuma dentro de Yu-Gi-Oh! Geral é a Jar Robber. Esta carta basicamente tem um efeito semelhante, digamos assim, à da Griffin Wind, que é: caso o teu adversário jogue a carta mágica Pot of Greed para ir comprar duas cartas ao seu deck, se tu jogares a Jar Robber, basicamente, em vez de ser o teu adversário a comprar duas cartas, basicamente és tu que compras essas duas cartas para ti mesmo. Ou seja, a Jar Robber nega o efeito da Pot of Greed do teu adversário, sendo que é como se tu próprio estivesse a usar a Pot of Greed. Porém, a própria carta Pot of Greed é outra carta banida, ou seja, a Jar Robber não tem utilidade nenhuma perante a Pot of Greed, porque é uma carta banida. Então é isso tudo, duelistas. No vídeo de hoje apresentei-vos, na minha opinião, o meu top 10 de cartas sem utilidade nenhuma dentro de todo o Yu-Gi-Oh! Será que vocês concordam com esta lista que eu fiz? Qual é que será a vossa lista de cartas sem utilidade nenhuma de Yu-Gi-Oh! Comentem aqui em baixo. Mas não esqueçam, não saiam deste vídeo sem antes deixarem o vosso like, subscreverem-se e ativarem o sininho, porque sempre que vocês fazem isso, vocês irão receber notificação de quando sair o próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. Então, sigam-me também nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, porque é lá onde vocês podem mandar sugestões de vídeos, tal como aqui nos próprios comentários dos vídeos, vocês podem me sugerir, porque futuramente eu trago a vossa ideia em vídeo. Eu em alguns vídeos esqueci-me de mencionar, mas caso vocês querem eu trazer conteúdo com mais qualidade, vão ao meu Patreon. Com apenas uma pequena ajudinha de 3€, vocês já irão ajudar-me bastante a produzir mais conteúdo aqui para o YouTube. Mas caso vocês ainda querem ter acesso exclusivo a vídeos aqui do backstage, com uma ajudinha de 10€, vocês irão ter esse acesso. Então é isso tudo, duelistas. Abraços e até para a semana.